Porque a atividade em relação à palestra, nós vamos ter ainda dia 10, amanhã à noite, aqui no Cambará. Quem quiser vir está convidado. É o filho da professora Maria Madalena, o nome dele é Fábio, ele é professor de educação física, e ele vai falar sobre a importância da atividade física em todas as etapas da vida, tá bom? E dia 14, a doutora Cláudia Camargo vai falar sobre violência doméstica. Ela não conseguiu adequar o dia dela, ou a agenda dela com o nosso, então ela vai fazer essa palestra de 14. É uma continuidade. Lembrando assim, gente, as feiras, elas têm a culminância, né, que são as apresentações, as atividades relacionadas a todos os momentos que vocês fazem na sala, participam na sala, todas as atividades que vocês estão fazendo na sala. Isso não quer dizer que vai acabar por aqui, né? A feira finaliza hoje, mas as atividades continuam. O conhecimento é contínuo, certo? Então, a todo momento, a gente vai chamar alguém para vir conversar conosco, para vir fazer uma palestra, para vir passar um conhecimento. E isso é muito bom, porque a gente está estreitando ainda mais, né, a intimidade, o relacionamento com outras pessoas, né, trazendo essa integração aqui para dentro, com outras pessoas de fora, outras secretarias, né, com outras escolas. Vocês viram ontem a escola aqui de enfermagem, né? Ontem teve, vocês, acho que só, não todo mundo aqui, mas a Elane estava, eu, Vinícius. Quem é que estava aqui à noite? Quem que falou? A Tati estava à noite. A professora Silene, que é professora de enfermagem, Ceprocamp, foi muito boa a palestra, e ela se propôs a participar na nossa retrospectiva de ações pedagógicas 2025, que teremos aí em dezembro, finalizando as nossas ações do ano, porque o conhecimento não para, entendeu? O cérebro continua, precisa de informação, né? Conhecimento, então o conhecimento não para. Dezembro, mesmo nós finalizando o ano letivo, nós teremos uma atividade de ações aí, que será uma retrospectiva 2025, tá bom? Ontem falando sobre saúde mental, voltando aqui a memória, né? Falando sobre saúde mental, eu acredito que vocês gostaram da palestra. Gostaram? Você viu para alguma coisa assim? Ah, que bom. Você viu para mim também, eu vi que eu faço muita coisa certa. A gente precisa extravasar, a gente precisa conversar, a gente precisa se divertir, não é isso? Não levar tudo assim, aconteceu uma coisa ruim, manda para fora e vai viver, não é verdade? Então não guardar, não ficar com aquilo remoendo, falar, expor, tá? Viu o que o psicólogo falou? Estava aqui escrito: ter conversas difíceis para não ter uma vida difícil. E é isso aí, quando a gente fala. Meu marido que aguente. E a Lu também. A Lu, eu pego para a Cristo, a Maria José, até a Raquel, coitada, que chegou outro dia. Eu estou pegando para Cristo também. Porque eu gosto de falar e eu sinto que isso resolve muita coisa, né? Porque aquilo que ele falou, a gente tem que fazer o bem. Eu estou sempre fazendo o bem. Mesmo que muitas vezes a gente não receba o bem. Mas o fazer o bem faz o bem para você mesmo. Não é verdade? Então, estar bem consigo mesmo, trazer isso para a sua vida, seja em casa, seja no trabalho, na escola, onde for. Essa energia positiva, o sorrir, o falar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer primeiramente a Deus todos os dias quando você levanta, dormir, agradecer também, porque quando você agradece, quando você é grato, tudo de bom acontece com você. O universo traz tudo para você. Isso aí é a lei da ação e reação. Que você manda de bom, vem bom. Que manda de ruim, é ruim. Então mandemos coisas boas.
Não é verdade? Vamos mandar aí coisas boas. O ano passado, vocês tiveram uma experiência de atividades de superação, roda de conversas, e a gente percebeu que isso ajudou muito. Lembra das cartas para a Frida? Onde vocês relataram nas escritas de vocês tudo que se passou de bom, de ruim, de experiências que foram dolorosas, mas que vocês colocaram para fora e superaram. E a gente percebeu que isso foi uma forma legal de resolver alguns problemas. Não é que resolvia algum problema, mas resolvia a sua vida, né? O seu modo de ver as coisas, né? E a gente percebe que a gente tem que dar continuidade a isso. E uma coisa leva a outra. Então, aquele programa do ano passado, né? Aquelas rodas de conversa, você vê que é um caminho para agora para atividade de saúde, né? Principalmente saúde mental. Então, hoje o pessoal vai falar sobre isso. Nós vamos ter a palestra com a Lúcia Marisa, vai falar de sua vida, né? Que é falar da superação, a importância da superação para uma vida saudável, para uma vida, uma saúde mental bem resolvida. Não é verdade? A gente precisa disso. E às vezes a gente, ouvindo e vendo a vida do outro, né, os problemas, as superações, a gente toma isso como exemplo e tenta fazer o mesmo, né? Porque se outras pessoas podem superar, por que não nós também, né? Eu questiono muito isso. Se o outro pode, eu também posso. Não é verdade? Então ela vai falar sobre isso e também teremos o resgate das memórias aí com as professoras aqui, Maria José e Raquel. Elas vão falar um pouco da Frida, né, das histórias da Frida, da superação e tudo mais. Teremos também a apresentação de dança circular. Isso. Animados para a dança circular, né? Animadas. A novidade aí para vocês, né? Então, finalizando aqui a nossa feira, claro que na hora que terminar eu vou falar mais um pouco, mas para começar a dizer que a Feira de Ciência é a primeira de muitas, né? E teremos muitas atividades pedagógicas que irão auxiliar vocês no crescimento pessoal, intelectual, profissional, eu tenho certeza disso. Agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de execução dessa feira, que foi muito boa, foi um sucesso, foi de última hora, mas deu certo, deu muito certo. Eu falo sempre que a escola do Cambará, ela é abençoada, eu falo isso, eu abençoo todos os dias essa escola, então ela é abençoada, tudo que a gente tenta fazer, a gente faz e com primor. Por quê? Porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha equipe pedagógica, que é excelente. Quando eu falo equipe pedagógica, não é só os professores também, lógico, os professores, eles estão aqui a alma no negócio, mas a equipe pedagógica é todo mundo que ajuda, é todo mundo que pedagogicamente está aqui dentro auxiliando. Então, eu vou tentar não esquecer o nome de ninguém, não deixa eu esquecer não, né? Vou falar aqui, a Lulu, que é minha assistente, agradeço que ela está sempre aí comigo, as professoras aqui presentes, as que não estão presentes também, né? A gente tem que lembrar disso, né? Lembrar aqui dos estagiários que auxiliaram, o Vinícius, Thalita, Thaisa, que agora vai ser estagiária nossa, né? A Tatiana, que não é estagiária ainda, mas vai ser. A Laila, que é a nossa Frida Forever. É a nossa Frida, que fez muito sucesso ano passado. Gente, olha, a Frida incorporou, a Laila incorporou a Frida, né? Agradecer aos motoristas, ao Rogério, o outro Rogério também, agradecer aos vigilantes, aqui, o nosso querido secretário junto com o nosso guerreiro, até para colocar os balões ele ajuda, né? A vocês alunos, ao pessoal da limpeza da cozinha, a Gabriel, deixa eu ver se eu esqueci mais ninguém. Esqueci alguém, gente, pelo amor de Deus? Acho que não, né? Não esqueci não, né? Esqueceu eu, Eva. Quem é a aluna? A aluna, mas eu falei aluno. A professora Elane. Quando eu falei professores, mas a Elane está incluída também,
Então, a todos vocês que estão sempre aqui conosco, muito, muito, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe hoje e sempre. E agora com vocês, a nossa querida Lulu. Ó, antes da Lulu, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por quê? Aqui a Beth falando de Frida, né? Nós conversamos um pouquinho na sala. A ideia hoje não é a gente ficar falando só da Frida. A ideia é a gente, porque a gente já conversou muito com a Frida, nós passamos o ano passado, né? Fazendo as coisas, dançando, fazendo coisas da Frida e tal, e a gente falou muito. Por que a gente trouxe tanto a Frida no ano passado? A gente falava do quê? Quem lembra para falar? Sofrimento, mas como sofrimento, o que é Frida? O que ficou da Frida? Ela teve uma vida pauleira, sofreu pra caramba, mas ela ficou lá se lamentando pelo sofrimento. Foi Ensinamento, e tem uma palavra-chave aí, né? Ela teve muito problemas assim, que a gente até pegou como referência para falar da dor da gente, mas pode falar, sim. Resiliência, não é? superação. Como é que é? Superação. Eu queria que você falasse bem alto. Superação. É aí que a gente quer chegar. Essa é a palavra. Então hoje, foi uma história da Frida, porque a gente até lembra, alguns de vocês vão lembrar, que uma das obras que marcou muito, que muita gente ficou, nossa, quando ela já não tinha mais nada para fazer, porque ela não podia por causa das limitações dela, a tela ficava no estado da cama e ela pintava bem rápido. Não é? Então ela é uma pessoa que não pegou os pontos. Mas a ideia não é a gente ficar agora recapitulando, falando da Frida, porque nós temos Fridas entre nós e com Deus, né? Então a ideia é, a gente hoje vai trazer uma pessoa que está muito perto da gente, que está aqui diariamente com a gente, que é a Lulu. Ela vai contar a história dela. E nós já ouvimos a história. E quem estava aqui quando foi para o Ana o ano passado? Ouvimos a história da Luzia. E por que nós vamos repetir Luzia de novo? A gente vai trazer a Luzia de novo, porque foi uma história que tocou e que deu brecha para a gente, para muitas outras pessoas falarem da superação, não é? Então, e tem pessoas que chegaram e não tiveram a oportunidade de ouvir a história da Luzia. Sem contar que hoje, a semana passada eu trouxe para vocês algumas coisas que a gente fez da Frida, não foi? O chale de Frida, agora está chegando a Frida original aí. E ainda perguntaram assim, a Thaisa perguntou, mas por que você não falou que era para vir vestido de Frida? Porque na verdade, a ideia foi, a gente passou assim para colocar algum objeto de Frida na sala. Hoje acho que eu mandei mensagem para a Raquel falar para o grupo, colocou no grupo. Mas a ideia não é tanto assim a gente se apegar à Frida. A Frida, na verdade, é porque a gente vai lembrar um pouquinho da história. E a Luzia, por quê? A gente vai fazer um resgate também da memória, não é? O que aconteceu no ano passado? Porque às vezes a gente tem que fazer esses resgates constantemente na vida, até para trabalhar a memória. E o que isso tem a ver com ciência, gente? Saúde mental e superação. Essa questão que a Luzia vai falar, e depois nós vamos conversar um pouquinho, fazer umas trocas, porque cada um tem um problema aqui, teve um problema, ou ainda está tendo, né? Tem muita gente que vai falar assim, mas eu não consegui superar o meu problema, estou aqui com o meu problema. Gente, só o fato de estar aqui, se você não superou, é porque você está buscando a superação. Né? Quando a gente se permite sair de casa para vir num espaço aberto, para ouvir, para falar, para estudar, é porque a gente está buscando a superação, tá? Porque a vida não é um pudim de morango docinho o tempo todo. Todo mundo passa lá pelos seus perrengues, não é? Mas a gente busca a superação. E superar tem a ver com a saúde mental. E a gente está pensando hoje de uma forma, tanto que o tema da palestra hoje, que a Luzia vai fazer, Flores de Frida. Por que
Flores de Frida? A flor, para a gente pensar naquele desabrochar, a gente supera, a gente tem um problema, a gente supera o problema, e depois que a gente supera, o ideal mesmo é que a gente desabroche. Desabroche. Tem muita gente que tem muita vergonha, até vergonha. Hoje no grupo eu falei, vocês viram, não sintam vergonha de colocar roupa, de colocar alguma coisa que vocês queiram. Porque a gente só se envergonha daquilo que não tem, daquilo que. A gente não tem que sentir vergonha do que é importante fazer, do que a gente acha que é importante. A gente faz e pronto, não é? Então, assim, a gente teve o problema, superação e depois o desabrochar. Por isso que flores para Frida, tá? E depois a gente vai falar mais um pouquinho. E mais para frente, que não vai ser tão mais para frente assim, nós vamos trabalhar aí essa questão de flores para Frida, de desabrochar. Meu problema, teve problemas, superação, e hoje eu desabrocho, eu estou aberto para novas situações de vida. Esse é o desabrochar. Então a gente vai tentar colocar essas questões, nós não vamos escrever necessariamente as cartas para a Frida novamente, mas nós vamos falar de uma situação, de como eu superei e como eu estou convivendo agora que eu superei, como eu estou desabrochando para a vida, tá bom? Então agora vamos chamar a nossa palestrante, Luzia Marisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou resumir um pouquinho, né, da minha vida, do que eu vivi, das minhas várias superações. E assim, eu acho que ao longo do que eu for falando, vocês vão ver que alguns de vocês também já viveram isso, né? Que são fases difíceis, mas que a gente consegue superar. Então, a minha superação, ela vem desde a infância. Muitos de vocês sabem o que é nascer na década de 60 de uma família pobre, de pais negros, e você nascer negro, né? Naquela época, o preconceito era muito grande mesmo. Não tinha essa lei que tem hoje, que você consegue se defender quando alguém te ofende. Naquela época não tinha. E eu gostava muito de estudar. E eu fui para a escola, com meus 7 anos de idade, eu fui para a escola. E nessa escola estudavam brancos, negros e ricos, todos juntos. Porque na minha cidade só tinha 2 escolas. Uma que era do 1º ao 4º ano, naquela época era do 1º ao 4º ano, e o outro que era do ginasial antigo, que hoje é EJA 1, ensino médio lá era colegial. E eu gostava de estudar, e eu ia todos os dias. Tinha uniforme porque a escola dava, mas o pé era no chão, descalça. Andava quilômetros, queimando o pé no asfalto, mas eu ia todos os dias para a escola. E assim foi, eu concluí o meu 4º ano. E eu queria continuar meus estudos. Eu lembro que naquela época, até o colegial era pago. Então a gente tinha que fazer um documento, uma carta, levar para o pai assinar para você ganhar uma bolsa. Aí eu peguei essa carta toda feliz, né? Porque eu queria continuar. Levei para minha mãe, a minha mãe simplesmente falou: você não vai mais estudar, você vai trabalhar para ajudar em casa. Eu tinha 10 anos, mas eu já trabalhava desde os 9, porque eu era babá, mal podia com o peso da criança, mas eu estava lá para ajudar em casa. Nesse dia que a minha mãe falou: você não vai mais estudar, você vai trabalhar para ajudar em casa, eu sentei e chorei o dia inteiro. Mas aí não tinha o que fazer, né? Então fui trabalhar, e fui trabalhando, e na minha adolescência, com 17 anos, eu vim embora para Campinas. Eu morava numa cidadezinha pequena no interior. Aqui eu fui trabalhar nas lojas americanas, lá do shopping Iguatemi. Trabalhei lá, e lá a gente tinha oportunidade, eles davam uma bolsa de estudos para quem quisesse continuar. Falei: vou aproveitar. E fui fazer então, né, o meu ginásio, que agora é fundamental, né?
Fiz o fundamental e consegui fazer o ensino médio e parei de estudar. Falei, agora chega, já está bom, já tem ensino médio, está ótimo, né? Aí, eu fiz o concurso da FUNEC, passei, entrei, estou trabalhando lá, e eu gostava muito de passar creme no rosto, né? Passar aquele creme Nivea. Quem que usou creme Nivea de tampinha azul? Então, passar, fazendo massagem. De repente eu senti um caroço no rosto aqui. Bem lá no fundo, um caroço bem pequenininho. Eu falei, isso aqui eu não tinha antes. O que será que é isso aqui? Aí eu fui no médico, passei no clínico geral, ele falou, isso daí deve ser um problema na mandíbula, não é nada não. Mas me encaminhou para o dentista. O dentista olhou e falou assim, não tem nada aí. Isso aí é besteira da sua cabeça, que ele falou. Aí eu falei, mas eu não estou contente, né? O negócio está aqui, não é meu, né? Vou investigar o que é. Passei por eles, especialistas, ninguém descobria o que era. E aquele caroço começou a crescer. Aí tinha um guarda da FUNEC que trabalhava comigo, ele falou assim, ô Luzia, você já terminou o ensino médio, por que você vai fazer uma faculdade? Eu falei, será, senhor Nathanael? Ele falou, Luzia, vai fazer faculdade. Aí tinha o Enem, né? Aí eu fiz a prova do Enem, o governo dava a bolsa do ProUni, fiz inscrição no ProUni e consegui a bolsa para fazer pedagogia. Ganhei a bolsa de grátis. Fui fazer, comecei a fazer pedagogia lá na Unip Abolição, eu morando aqui no Ouro Verde. Saía às 6 horas da manhã para estar lá às 7h30 da manhã. Saía de lá e ia para o trabalho, ia para a FUNEC. Trabalhava tarde e noite e estudava de manhã. Em casa só para dormir. E eu já tinha meus 2 filhos, né? Eu tinha me separado e estava com os 2 filhos. Aí, comecei a fazer faculdade. Aí um dia, meu filho mais novo, com 14 anos de idade, começou com uma tosse. Eu falei, meu Deus, fui lá, o médico, dá esse xarope para ele que daqui a pouco não tem mais nada. 15 dias e ele tossiu. Eu falei, meu Deus, eu vou levar ele no médico de novo. Aí ele fez o exame, deu tuberculose. Antigamente, tuberculose quase que não tinha cura, né? O pessoal ia para Campos do Jordão, por causa do clima lá que era bom, para poder tentar, e mesmo assim morriam muitos jovens porque não tinha cura. Morre se não fizer o tratamento, né? Aí o médico falou assim, olha, a doença é grave, mas tem cura. Ele vai ter que fazer um tratamento de 6 meses. Tomar o remédio direitinho, a hora que tiver que tomar certinho, toma certinho. Só que eu estava procurando especialista para resolver o meu problema do rosto, né? Eu tive que parar. Falei, não, meu filho é prioridade. Vou cuidar dele para depois cuidar de mim. Eu me afastei 15 dias da FUNEC para poder dar medicação para ele, tudo direitinho. E assim foi, durante 6 meses. Quando deu 6 meses, deu cura total, graças a Deus. Cura total, meu filho não tinha mais nada, o pulmão dele estava limpo. Aí eu falei, agora eu posso voltar a cuidar de mim. Aí, ia no médico, não é nada. Ia no outro, você precisa usar aquele aparelhinho no dente, porque se quer um problema na mandíbula, vai resolver. E eu fui para a faculdade. Todos os dias saía e ia para a faculdade. Um dia, voltando da faculdade, o caroço já estava bem visível no meu rosto. Eu senti uma fisgada. Falei, opa, nunca doeu, agora está doendo, o negócio está errado aqui, né? Aí eu falei, vou passar no Mário Gatti. Aí passei lá no Mário Gatti, passei no pronto-socorro do Mário Gatti. Olha só como Deus é maravilhoso. Às vezes você passa lá no plantão lá do Mário Gatti, eles te medicam e te mandam embora, não é isso? Está nem aí, não te manda fazer exame, não manda nada. E aquele dia Deus estava comigo. Porque o médico falou assim, olha, eu estou vendo aqui, não me parece nada grave. Porque quando você apalpava o caroço, ele se mexia. E eles falam que quando se mexe não tem problema, não é nada ruim, né? Aí ele pegou, falou assim, mas eu vou te encaminhar para um especialista de cabeça e pescoço. Você vai lá agora e marca uma
marquei a consulta, ele me pediu os exames, mas o resultado não chegava de jeito nenhum. Aí ele falou assim, quer saber, vamos fazer a cirurgia assim mesmo, vamos tirar isso daí. Depois a gente faz o exame para ver o que é. Aí marcou a cirurgia, gente. No dia 31 de outubro, hoje, esse mês faz 19 anos, em 2006, eu me internei. No dia 1º de novembro eu fiz a cirurgia. Quando eu voltei da anestesia, da pós-cirurgia, eu falei, meu Deus, eu olhei, estava com a cabeça toda enfaixada. Eu falei, nossa, arrancaram a minha cabeça fora, porque, nossa, estava todinha enfaixada a cabeça. Aí, no dia 2 de novembro, ele já me deu alta. Ele disse, não, pode ir para casa, você vai tomar os cuidados. Fez um monte, abriu aqui, da orelha até aqui embaixo no pescoço. Tirou o tumor que estava alojado na glândula da saliva. Chama uma glândula parótida. Aí ele tirou. Eu falei, meu Deus, mas e agora? Estou fazendo faculdade, né? Mês de outubro, próximo das provas de faculdade, eu falei, não posso perder. Com os pontos, sombrinha na mão, eu ia para a faculdade fazer as provas e voltava para casa, todos os dias. Quando eu voltei, depois de 15 dias, ele disse, olha, saiu o resultado. Eu falei, pode falar, doutor, manda aí, o que foi que deu? Então, o senhor vai me você vai precisar fazer radioterapia. Eu falei, seja o que Deus quiser, bora começar o tratamento. Mas assim, gente, não estou falando, foi uma coisa de Deus mesmo, porque em nenhum momento eu me senti doente. Em nenhum momento. Eu falei, eu estou aqui, o que deve é. Coloquei meu problema na mão de Deus e fui em frente. Fui fazendo o tratamento. Eu saía de casa, 5h30 da manhã, passava pelo Maringate, fazia minha radioterapia, que é coisa muito rápida, né? Passava na máquina de radioterapia e pegava minha sombrinha, abria e ia para a faculdade. Ainda com os pontos no osso. Fiz isso durante 22 dias. 22 dias de tratamento. Depois que eu fiz os 22 dias, que eu passei por exame, o médico falou, não tem nada. Continuei meu acompanhamento, né? Quando deu 5 anos de acompanhamento, olha a bênção, cura total. Não tinha mais nada, o câncer não foi para lugar nenhum. Deus me libertou. Entendeu? Então, assim, gente, o que eu falo não é para ninguém ter pena, não é, sabe? É para a gente saber que a gente é forte. Nada, a radioterapia não cai cabelo. Mas só que assim, a radioterapia, ela tem uma coisa de ruim, porque ela mata as células ruins e mata as células boas também. Vocês podem ver que afetou o nervo do meu rosto e eu fiquei com uma paralisia parcial do lado esquerdo. E eu estou sem a glândula da saliva. Estou viva, graças a Deus. E durante a quimioterapia, você não sente gosto de nada. Nada, mas é nada mesmo. Tudo que você come porque você tem que comer. Você tem que se alimentar, mas você não sente gosto. Se você come uma laranja, ela se transforma em uma pimenta na sua boca. Tudo que é fruta ácida, tudo que é ácido é pimenta na boca. Onde que é proibido você comer. E é proibido você ficar perto de coisas quentes, você tem que tomar sorvete, iogurte, gelado, tudo gelado. Comida fria. Tudo isso. Mas eu fui, superei, fiz as minhas provas na faculdade, fui aprovada e continuei na faculdade normal. Né? Como era final de ano, eu tinha minhas férias, fiquei as férias em casa. Quando eu tinha que voltar em fevereiro, não era a Elizabeth ainda minha diretora na época, era uma outra diretora. Eu liguei para ela e falei, eu quero voltar. Olha para o
psicóloga lá do Mário Gás falou assim, não, eu vou fazer seu acompanhamento. Eu falei, não quero. Eu não quero acompanhamento de psicólogo, porque o meu psicólogo é Deus. Eu falei, não precisa, eu vou voltar a trabalhar, porque se eu ficar em casa, aí sim eu vou precisar de psicólogo. Voltei a trabalhar, meu irmão, falei com ela, voltei a trabalhar, e estou aqui até hoje. Eu volto uma vez por ano, volto lá, porque dificilmente eles dão aula assim, né? Porque eles querem te acompanhar até o quase que o final da vida. Né? Isso aconteceu, eu tinha 46 anos, hoje eu tenho 65. Então, esse ano faz 19 anos que eu passei por tudo isso. Então, o que eu quero dizer para você, gente, às vezes você passa por um problema, você fala, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou dar conta. Você dá conta sim, você dá conta. Eu não estou falando aqui para vocês não procurar um psicólogo, para vocês não procurar uma ajuda profissional. Procurem, mas não se esqueçam do nosso maior psicólogo, né? É Deus, não é? É assim que a gente supera as coisas. Posso fazer uma pergunta? Não pode desanimar, pode falar. Quando você descobriu, né, que ele falou pra você que era isso, eu tenho certeza que você não colocou na mente, porque a maioria das pessoas, quando descobre que está com câncer, ela fica tão preocupada, que eu acredito que é muito psicológico, sabe? Para ele poder se espalhar e a pessoa às vezes vai embora rapidinho. Exatamente. E eu tenho certeza, com a fé de Deus que você tem, isso não aconteceu com você. Por isso que eu digo, enfatizo nessa parte. Graças por isso, a Deus. com essa fé. Mental, é isso que a gente Exatamente. tá falando. É, porque eu conheci pessoas que aparentemente estavam bem, sabe? Mas de repente, ela descobriu, e você acredita que não demorou 2 meses, a pessoa morreu. Exatamente. Então, porque é muito É psicológico bem assim também. mesmo. É, As então. pessoas colocam, porque assim, falou que a pessoa tem câncer, já é sinônimo de morte, mas não é assim. Muita gente sobrevive, muita gente consegue vencer o câncer, consegue vencer a doença. Você não pode levar para a tua cabeça, eu vou morrer, meu Deus, o que eu vou fazer? Não façam isso, vocês têm que ter força, coragem. Né? E isso é para todos os problemas de nossa vida. Não é só com saúde, é problema com o filho, problema com o marido. Não é isso? E uma coisa também que eu quero falar para vocês, que a gente tem que praticar a lei do desapego. Às vezes a gente se apega nas coisas materiais, a gente se apega nas pessoas, a gente não pode ter apego com pessoas. A gente ama, a gente cuida, mas somos seres individuais. Cada um é seu, cada um. Se morrer, não vai levar o outro junto. Vai ter que aprender a conviver sem ele. Né? Se você tem a lei do apego, você vai sofrer muito mais mesmo. Se você se apegar num bem material e perder ele, você vai sofrer. Nossa, meu Deus, eu não tenho tanto para conseguir, agora me levar, o que eu vou fazer? Não, luta e consegue tudo de novo. Porque muita gente, às vezes, a gente vê, por que está acontecendo tanto feminicídio? É por amor que a pessoa mata? Não. É por apego. Apego é posse. E ninguém é de ninguém, gente. Ninguém é de ninguém. Você ama, você cuida, né? Você cuida, você protege, mas você não se apega. É isso que a gente tem que fazer, né? E outra coisa, quando você tiver um problema, que você colocar o problema na mão de Deus, não tira da mão dele. Tem gente que coloca o problema na mão de Deus, vai lá e tira. Não, tem que esperar a hora dele. A gente quer tudo na nossa hora, e não é assim. A gente tem que fortalecer o nosso espírito, a nossa mente. A gente tem que ser saudável. Se você tem uma mente saudável, você tem um corpo saudável. Não é? Então é isso, gente. A gente passa por tudo nessa vida, né? Desde o preconceito racial, preconceito porque você é pobre, porque você não tem as coisas. Quantas humilhações eu ouvi e eu estou aqui. Eu não desisti. Eu continuei meus estudos, me formei em pedagogia, sou professora.
professora também. E estou aqui. Mas sempre você acha sempre alguém que faz o bem a gente. Exatamente. Há pouco tempo eu estava com a feira na prefeitura lá de Vitória, e quando tinha atrás do acerto, perde tudo, já tinha um ano pago. Aí estava na casa loteca de Navarra e Navarra, aí a moça falou, não passa aqui uma revista, que você não pagou, só tem que indicar a prefeitura lá. A prefeitura é longe de Vitória, Espírito Santo. Aí estava um rapaz escutando a conversa. Aí virou para mim e cara que eu quero falar com você. Aí me levou numa ótica de uma amiga dele, falou, você tem o nome da prefeitura lá de Vitória? Aí a menina puxou, eu peguei e paguei. Se não fosse ele, eu ia perder um ano que ele tinha pago. Então, sempre que você acha uma pessoa boa. Para tudo tem um jeito, né? E é como a palestra de João Dinheiro falou, a Beth repetiu aqui hoje, conversa com o amigo, com o familiar, tá? Não tem vergonha de colocar seus problemas para fora, né? Porque é como eles disseram, isso envenena a alma, envenena a mente da gente. Muita gente perde o sono remoendo problema. Não perde o sono remoendo problema. Prega para Deus, faz a sua oração e faz a tua parte. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida profissionais, porque foi tudo assim, sabe? E não parou por aí não, eu tive mais um problema. Quando eu fiz a radioterapia, quando você faz, né, a radioterapia, você não pode extrair nenhum dente. Antes de fazer, você tem que tratar todos os seus dentes, deixar tudo certinho. Aí depois de 5 anos, eu tive problema com o dente do siso. Aí eu falei, eu preciso tirar esse dente. Aí fui falar com o médico, ele falou, pode tirar. Ele deu autorização e eu tirei. Pra que eu fui fazer isso? Eu comecei a sentir uma dor horrível no rosto. Falei, meu Deus, será que a doença voltou? Não é possível, né? Tá tudo certinho. Fui no médico, fiz tomografia, tudo. Não era a doença que tinha voltado. Não era sequela da radioterapia. Esse osso começou a apodrecer, porque eu mexi no dente. Eu falei, agora outra vez, lá vou eu, né? O meu tratamento. Consegui um tratamento lá na São Leopoldo Nardim, que é uma faculdade de odontologia. Fiz um tratamento lá com ozônio. Eu ia de manhã, ele aplicava o ozônio na ferida, né? Eu tinha saído até fragmento de osso. O negócio estava feio. Eu falei, não, vou vencer mais essa. Fiz 2 anos de tratamento lá, cicatrizou, sarou, não tem mais nada. Então é isso, gente. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Né? Se eu tô doente, eu vou ficar lá deitada, lá minha doença vai piorar. Então é assim, procura a equipe médica, mas procura a Deus também. Tá? Porque eu sei que a equipe médica, eu peguei uma equipe maravilhosa lá de Mariado, eu sei que o pessoal fala muito mal, mas quando eles pegam para cuidar de você, eles cuidam de verdade, eles não te abandonam não. Tanto que, olha, 19 anos e ainda eu estou indo lá, sem necessidade, mas eu vou. Nem que for para falar oi, tchau. Exatamente, viver um dia após o outro. Tem gente que sofre por antecipação, né? Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer se acontecer aquilo? O que eu vou fazer se acontecer um outro lá? Calma, gente. Vive o dia de hoje. O de amanhã Deus pertence. De repente Ele pode mudar tudo no dia de amanhã. Quem sabe? A gente não sabe o que vai ser daqui a um segundo. Só Ele. Então não sofra por antecipação. Isso daí também acaba com a nossa saúde mental. Se você não dorme direito, se você não se alimenta direito, a sua saúde mental também está ruim. Eu, por exemplo, eu moro aqui há 35 anos. Meus parentes moram no Rio e Vitória, Espírito Santo. Então as pessoas que eu deixei lá, por exemplo, como mentor, etc., hoje em dia eu pedi mais ou menos umas 10 pessoas. Pai, mãe, mulher, tem mais ou menos 3 meses, perdi um irmão. Mas não estou desanimado não, estou tocando a nova frente.
A gente sabe que é muito doloroso quando você perde alguém, mas a gente sabe que pode acontecer. É por isso que eu falei, para aplicar a lei do desapego. Não é de desamor, gente, é de desapego. Tá? Você continua amando, continua cuidando, tratando, mas não se apeguem demais. Tá? Porque amor é uma coisa, apego é outra coisa. Apego é posse. Ninguém é de ninguém. Né? Somente uma irmã que a gente se dava muito, entendeu? Eu recebi a notícia, por exemplo, eram às 8 horas da manhã que meu irmão telefonou para mim, aí eu fui fazer a costa, o avião saía 5 horas da tarde, aí eu fui para Congonhas, o mesmo horário do ônibus, eu peguei o ônibus, aí cheguei lá, fiquei umas 4 horas com ela ainda, entendeu? Mas é coisa que tem, devagarzinho, ela foi hoje, amanhã pode ser eu, e assim vai. Então é isso, gente. Muitos de vocês, eu sei que também não tiveram oportunidade de estudar na idade correta, né? E vocês estão aqui, não desistiram. E não desistam. Porque vocês têm que pensar, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Repetem comigo. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E Deus tomando conta da gente. Né? Então era isso, gente, que eu queria dizer para vocês, né, um pouquinho da minha história. Isso é só um resumo, tá, gente? Porque superação aí vai longe, tá? Superação aí vai longe, porque eu fui praticamente quase que mãe solo também, né? Eu criei meus 2 filhos praticamente sozinha. E graças a Deus, hoje um está com 38 anos e o outro com 34, os 2 trabalhando. Eu tenho 2 netos, uma neta e um netinho. E é isso, gente. A vida é assim, a gente não pode desanimar nunca, tá? E é sempre. Nunca é tarde para recomeçar. A Bruna falou, e é bem isso mesmo. A gente está se superando dia após dia, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês refletirem, pensarem, né? Para melhorar mesmo a nossa saúde mental. É lógico que a gente vai ter problema. Sempre. Todo dia, às vezes, a gente vai ter um problema. Mas a gente tem que saber lidar com ele, né? Não é se entregar, passar pelos obstáculos. A vida é cheia de obstáculos. Quando a gente anda na rua, a gente não encontra um monte de obstáculos. Não tem que olhar para o chão para não cair. A nossa vida é a mesma coisa. Não, porque eu estava na casa da Lateca, por exemplo, aqui, trabalhando em Jaguar, aí estou olhando no direito, meu raio deu um empurrão, aí eu botei a mão assim, entendeu? Que eu boto uma cara, tinha que botar na cara. Então, é isso, são obstáculos da vida, né? Que a gente tem que superar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? A palestra serviu para alguma coisa? Para vocês pensarem mais assim, né? Pode vir. A aluna vai contar um relato, tá? Vocês prestem atenção. Boa tarde, eu sou Sheila, aluna da professora Daniela. Dia 29 de abril, eu comecei com uma diarreia, 7 dias, onde eu morava, Pederneiras, perto de Bauru. O médico dizia que era virose, então eu tratava como uma virose, né? E eu tinha um barzinho que eu tomava conta que era meu, aí fui pro médico, era virose. Na virada do dia 29, pro dia 30 de abril deste ano, tomei remédio tudo, meu marido é motorista, né, de lá, aí eu fui pro médico. Chegando da noite, do dia 29 pro dia 30, meu abdômen se estendeu, né, enorme, como se estivesse grávida de 3 crianças. Aí meu marido correu no outro dia comigo, 9 horas da manhã, da emergência, desculpa se eu falar meio nervosa, que ficou vergonha. Aí, fui na emergência, no raio-x, já deu obstrução de intestino, isso, correto. Aí, o médico de plantão já correu com os médicos, procurou o clínico geral da cirurgia, aí foi na tomografia, lá no caso, como a cidade do interior era muito pequenininha, não tem 40 mil habitantes, ele disse que ele queria o resultado em mãos, o laudo em mãos.
Aí disse assim que ele não ia abrir a minha barriga sem um resultado em mãos. A doutora Gabi, da UTI, saiu correndo procurar um médico mais próximo na região, né? Para poder fazer cirurgia em mim. Eu estava indo poder entrar a óbito para pegar a infecção generalizada, né? Aí fui eu ficando lá. Aí, praticamente, quase na óbito, porque as fezes entrou no estômago, no baço, foi em tudo. E os médicos, e a o médico negou a fazer comigo. Aí Deus pôs um anjo, foi o doutor Humberto, né? Inclusive ele é aqui de Campinas, que já plantou em Pederneiras, em Cardebaú. Aí eu fiquei 5 dias na UTI e eu e Deus, né? Eu achava realmente que eu ia morrer. Na hora da cirurgia, o médico pediu para o meu marido assinar um papel, não dando garantias. Que o médico por 10 minutos que ele demorasse para levar, e realmente eu ia a óbito. Eu tenho tanta prova aqui que eu uso uma cinta na minha barriga, né? Caso da cirurgia. Aí 8 horas da noite foi feita a minha cirurgia. Esse doutor foi achado. Aí ele falou para o meu marido, eu vou fazer a cirurgia dela, mas eu não dou com certeza para o senhor que ela sobreviva. Fiquei 5 dias na UTI com uma sonda no nariz, que entra no estômago e para poder sair. Antes, só que não saía nada. Começou com uma diarreia, mas eu vou falar assim, como você falar, o grosso do cocô entrava no estômago e no baço, né? Eu fiquei 6 dias sem beber água, sem comer nada, sem água, sem nada. Eu não conseguia falar, eu orava em pensamentos. Eu falava para Deus, eu não quero morrer, Senhor, eu não quero morrer. Aí, depois de 10 dias, eu tive alta, usei fralda, botei tudo. Hoje eu estou aqui para falar o meu milagre. Da superação, estou aqui. Saí de lá e aqui. Bom, pessoal, só para eu finalizar, eles falam assim que o câncer ele tem que ser descoberto rápido, né? Para conseguir a cura. Eu fiquei 5 anos sem diagnóstico. Era que eu tenho morrido. E eu estou aqui. Né? Por isso que eu falo, gratidão sempre. Por tudo, gente, por tudo mesmo. Se você tem seu prato de comida, agradece. Se você tem sua cama para dormir, agradece. Seu teto, agradece. Agradece. Se você reclama, já está falando reclamar, você está clamando para você mesmo aquilo que você está reclamando, que volta para você. Pare de reclamar. No lugar da reclamação, agradecimento. Tá certo, gente? Então é isso. Muito obrigada.